Livro A Infância Admirável da Santíssima Mãe de Deus, São João Eudes. Capítulo 27. Vida e ocupações de Maria nos 3 anos em que esteve na casa de seus pais. É opinião comum dos santos doutores que a bem-aventurada Virgem viveu apenas 3 anos desde seu nascimento na casa de seus pais, São Joaquim e Santa Ana. Mas quem nos poderá dizer quais foram a vida e o comportamento dessa divina menina durante esses 3 anos? São Joaquim e Santa Ana foram testemunhas das ações exteriores de todas as virtudes que possuía em um grau muito eminente. Seu anjo, São Gabriel, que sempre estava com ela, que jamais a perdia de vista, que lhe inspirava muitos santos pensamentos, que acendia sem cessar o fogo sagrado do amor divino em seu coração, conheceu algo da perfeição de seu interior. Mas apenas Deus conhece perfeitamente e pode penetrar até o fundo esse oceano de graça e de santidade. Se é permitido, no entanto, falar dela, mesmo que seja balbuciando, podemos dizer com certeza que todos os momentos desses 3 anos são outros tantos abismos de maravilhas, porque, se refletimos sobre tudo o que já dissemos, que essa santa menina teve sempre o uso da razão desde o primeiro momento de sua vida, que foi inundada de uma luz sobrenatural que a fazia conhecer o mal de que devia fugir e o bem que devia fazer, que teve mais graça no primeiro instante de sua vida que o maior de todos os santos em seu último momento, que essa graça não estava ociosa nela, que sempre fez todas as suas ações exteriores e todos os seus atos interiores de humildade, de caridade, de amor a Deus, de adoração, de louvor, de ação de graças e etc., conforme toda a extensão da graça que nela havia, de modo que, aumentando a cada instante, estava mais cheia de graça nos primeiros dias de sua vida, ainda que só tivesse 1 grau no instante de sua concepção imaculada, e não tivesse duplicado essa graça, senão de 1/4 de hora em 1/4 de hora. Ela estava mais cheia dela, nos primeiros dias de sua vida, que todos os santos justos no final das deles, como veremos adiante. Se refletirmos bem sobre essas coisas, não será custoso para nós convencermos-nos de que essa admirável menina tem avançado mais nos caminhos do Senhor em cada passo que deu durante esses 3 anos, que todos os santos durante todo o decurso de sua vida, e que ela amou e glorificou mais a Deus em cada momento desses que eles em um grande número de anos. Sim, em cada momento, porque estava sempre muito unida intimamente em espírito e em coração a Deus, estava em um contínuo exercício de altíssima contemplação, de puríssimo e ardentíssimo amor, de adoração e louvor perfeitíssimos, conforme toda extensão de sua graça, que superava todas as graças de todos os santos. Sua caridade também incomparável para com o próximo e seu zelo abrasadíssimo pela salvação das almas faziam-na dedicar-se a rogar a Deus incessantemente por todas as necessidades corporais e espirituais do gênero humano, e sobretudo pelo aproveitamento da obra da redenção do mundo e para instar a divina misericórdia, a fim de que enviasse logo o Redentor, cuja vinda se adiantou, conforme o parecer de muitos santos doutores. Aí está, portanto, um pouco de seu interior durante os 3 anos mencionados. Quanto a seu exterior, destaco 3 coisas muito notáveis. A primeira é quando vejo essa bem-aventurada menina aos seios de sua gloriosa mãe, Santa Ana. Como já tem o uso da razão e está cheia do Espírito Santo, que é seu mestre e diretor, e ensina-lhe interiormente o que devia ensinar exteriormente, muito tempo depois, a todos os fiéis pela boca de São Paulo, com essas palavras: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ela pratica de modo tão excelente essa lição, que é possível dizer que ela dá mais glória a Deus, alimentando-se de sua mãe, Santa Ana, que os grandes santos com seus jejuns, porque ela pratica essa ação mais santamente e com mais amor a Deus que eles com todas as suas abstinências. A segunda coisa notável
conforme escreveu um santo patriarca de Jerusalém, que se chamava Francisco Ximenes, Deus revelou a um santo eremita de Tebaida que nossa divina menina se abstinha de tomar o alimento de sua mãe vários dias durante a semana, o que também contam Nicéforo e outros. E isso é fácil de crer, porque Deus fez essa mesma graça a São Nicolau, a São Cicínio e outros santos, como é revelado em suas biografias escritas por respeitáveis autores. A terceira coisa notabilíssima, entre as quais aconteceram a nossa amabilíssima menina nos 3 anos mencionados, é que deve impulsionar todos os religiosos a terem em alta conta seus santos votos e a aguardá-los com fidelidade. É que, conforme ela declarou a Santa Brígida, antes de ter sido apresentada por seus pais no templo, portanto, enquanto ainda estava com eles, fez voto de virgindade e pobreza. E a Santa Matilde relatou que viveu sempre em uma obediência tão perfeita a seus pais que jamais lhes deu o menor motivo de desgosto, porque sabia muito bem que eles estavam no lugar de Deus e que a divina vontade, a qual tinha um imenso amor, era-lhe manifestada por eles. Eis o que ela disse a Santa Brígida, cujas revelações, como dissemos, foram aprovadas por 3 sumos pontífices, Urbano VI, Martinho V e Bonifácio IX. Desde que eu tive conhecimento de Deus, no princípio de minha vida, comecei a temer muito o que era contrário à sua honra e à minha salvação, e a satisfazer cuidadosamente todos os meus deveres para com sua divina majestade. E sabendo que era meu Criador e o juiz soberano de todas as minhas ações, consagrei-lhe desde então todo o meu coração e todos os meus afetos, entrando em um grande desejo de vigiar sobre mim mesma, a fim de evitar em minhas palavras e em minhas ações tudo o que lhe fosse desagradável. Sabendo que ele tinha dado sua lei e seus mandamentos a seu povo, e que havia feito tantas maravilhas a seu favor, meu coração se abrasou em um ardentíssimo desejo de não amar senão a ele. E depois disso, todas as coisas do mundo só tinham amarguras para mim. Conhecendo que ele devia resgatar o mundo e nascer de uma virgem, fiquei de tal modo transportado de amor por ele, que meu espírito sempre ocupava com os excessos de suas bondades e minha vontade unida somente a dele. A fim de conversar mais com meu Criador, afastava-me o quanto podia da conversação das criaturas, mesmo de meus parentes e amigos. E para desembaraçar-me de todas as coisas, dava aos pobres tudo o que podia, não guardando para mim mais que o necessário para viver e vestir, porque não me alegrava nas coisas do mundo, mas em meu Deus. Meu coração estava cheio de um grande desejo de viver até o tempo em que o Filho de Deus tivesse de nascer na terra e ser a serva daquela que fosse sua mãe, ainda que eu soubesse muito bem ser indigna disso. Fiz também um voto em meu coração de guardar a virgindade perpétua e de não possuir coisa alguma neste mundo, tudo sob o consentimento de sua divina vontade, porque nada desejava senão que sua santíssima vontade fosse cumprida em todas as coisas e não a minha. Como eu acreditava firmemente que nada era impossível a ele, e que sua bondade era tanta que não desejaria senão o que fosse mais vantajoso para mim, colocava inteiramente todas as minhas vontades e meus desejos a seus pés, não querendo outra regra senão a dele, e desejando para mim o que lhe fosse mais agradável. Chegando o tempo em que as virgens eram oferecidas ao templo, fui ali apresentada por meus pais e permaneci com uma perfeita confiança de que Deus, que é todo-poderoso, e sabia bem que eu não queria nem desejava senão agradá-lo, conservaria a minha virgindade se o voto que eu havia feito lhe fosse agradável. Se não fosse, que ele fizesse o que mais lhe aprovesse. Disse ainda a Sacratíssima Virgem a Santa Brígida em outra ocasião: eu sou a amada de Deus e aquela que ele teve em seu coração desde toda a eternidade, isto é, de uma forma extraordinária, e com quem o Espírito Santo esteve sempre desde a infância. E à medida em que eu avancei em idade e meu corpo cresceu, o Espírito Santo se encheu mais e mais, e com uma plenitude tão abundante que não deixou em mim lugar algum para o pecado.
Por isso eu sou aquela que jamais cometeu pecado, nem mortal, nem venial, porque estava de tal modo possuída pelo amor de Deus, que não tinha prazer em coisa alguma do mundo, senão no cumprimento de sua santíssima vontade. Porque como Deus me criou por seu poder e me encheu da virtude de seu Santo Espírito, era todo fogo e chamas de amor por mim. Assim meu coração também estava abrasado nas chamas de seu divino amor. Aí está um pouco do estado interior e exterior de nossa divina menina, enquanto esteve na casa de seus pais. Disse apenas um pouco, porque tudo o que se possa pensar de grande, de santo e de admirável é nada em comparação do que foi. Ó Santíssima Trindade, sede para sempre louvada e engrandecida por todos os vossos anjos, por todos os vossos santos, por todos os favores que fizestes a essa santa menina, especialmente durante os 3 anos que viveu na casa de seus pais. Ó admirável menina, bendita e glorificada seja eternamente, por todo o amor e por toda a glória que destes à sua divina majestade durante esse tempo. Ó bem-aventurado São Joaquim, ó bem-aventurada Santa Ana, que consolo para vós, que transportes de gozo, que arroubamentos de ver tanta virtude, tanta perfeição, tanta maravilha em vossa pequena Maria. Que louvores dáveis a Deus por vos ter dado tão rico tesouro, que efeitos de graça e de santidade realizaram em vossas almas a vista, a presença, a conversação, o exemplo e as orações de vossa Santa Filha durante os 3 anos em que então particularmente a tivestes convosco. Que luzes para o vosso espírito, que ardores celestiais e divinos para vosso coração, com a presença dessa Maria, iluminadora e iluminada, dessa brilhante estrela do mar, dessa bela aurora do dia, desse maravilhoso sol. Se São Zacarias e Santa Isabel ficaram cheios do Espírito Santo, conforme o testemunho do Evangelho, com uma participação da plenitude de seu filho João Batista, repleto do Espírito Santo, estava ainda no ventre de sua mãe, quão mais cheios estaríeis vós, por meio de vossa divina Filha, que possuiu o Espírito Santo com uma plenitude que supera quase infinitamente a do pequeno João? E quem poderá narrar os cuidados, os afetos, as diligências que dedicáveis à criação e educação de uma filha para vós tão querida, e que sabíeis ser a escolhida por Deus para a mãe do Redentor do mundo? Com que alegria, com que fervor desempenháveis todos os ofícios que um boníssimo pai e uma boníssima mãe podem desempenhar para com sua filha e para tal filha? Ó, quão obrigado está a vós todo o gênero humano! Que o céu e a terra e todas as criaturas eternamente vos louvem e bendigam. Oferecei-nos a vossa queridíssima filha, que é ao mesmo tempo vossa filha e vossa mãe, e pedi-lhe que nos faça participantes das virtudes de sua santa infância. Capítulo 28. Maria sai da casa paterna e apresenta-se a Deus no templo de Jerusalém. Santo Evódio, patriarca de Antioquia e sucessor de Santo Inácio, mártir, São Gregório de Nissa, São João Damasceno, São Boaventura, Santo Antônio e normalmente todos os doutores católicos defendem que a Sacratíssima Virgem não tinha mais que 3 anos quando saiu da casa de seus pais para apresentar-se a Deus no templo de Jerusalém. Essa saída tem muita relação com outras 3 saídas muito marcantes que encontro nas Sagradas Escrituras, cuja análise nos servirá para que vejamos o que aquela tem de tão peculiar e maravilhoso. A primeira é a saída funesta e desgraçada de Adão do paraíso terrestre. A segunda, a santa e ditosa saída de Abraão de sua terra natal e de sua parentela. A terceira, a divina e admirável saída do Filho de Deus do seio admirável de seu Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Vejamos as relações entre essas 3 saídas e a saída de nossa amável menina da casa de seus pais, e descobriremos dessa forma muitas coisas que tornam essa saída preciosa e gloriosa diante de Deus e dos homens.
Adão estava em um paraíso terrestre, em um lugar de graça e de santificação. A pequena Maria estava em outro paraíso terrestre, em uma casa de virtude e de bênção. Adão estava em um lugar de delícias. Maria estava igualmente em uma casa, na qual só tinha consolos por parte de seus pais, e que a amavam mais que a menina de seus olhos, os quais também só recebiam dela íntimas satisfações. Mas Adão perdeu sua graça e sua santidade em seu paraíso terrestre pela sugestão maligna da serpente infernal e por sua própria infidelidade. Maria conservou e aumentou a sua na casa de seus pais, pelo bom exemplo que eles lhe deram, pelos cuidados que empregaram em sua educação e por sua fidelidade em seguir os desígnios de Deus sobre si. Adão foi expulso do paraíso terrestre por um decreto justíssimo da divina justiça. Maria sai da casa de São Joaquim e de Santa Ana por uma ordem adorabilíssima da infinita bondade de Deus. A saída de Adão do paraíso é funesta e deplorável para ele e toda a sua posteridade. Mas a saída de Maria da casa paterna é felicíssima e vantajosa para ela e para todo o gênero humano, já que ela sai de lá no intuito de se preparar para nos dar um Redentor, com um total desprendimento de si mesma e de todas as coisas, com a perfeita submissão à divina vontade. Passemos ao santo patriarca Abrão. Vemo-lo sair de seu país, deixar sua parentela e a casa de seu pai, por um mandato expresso de Deus e pelas grandes recompensas que lhe prometeu. Mas não há qualquer necessidade de dar ordem à nossa Divina Maria, nem de oferecer-lhe recompensas para induzi-la a deixar seus pais, seu país e todos os seus parentes. Basta-lhe saber que será uma coisa muito agradável à sua Divina Majestade e não quer outra recompensa que agradá-lo. Não é de admirar que Abraão, que conhece e ama Deus, e portanto não pode ter mais que aversão e ódio contra tudo o que desonra a Deus, abandone um país cheio de idolatria e deixe seus parentes que são idólatras e inimigos de Deus. Mas é algo prodigioso ver uma menina que sai de uma casa na qual Deus é incessantemente louvado e glorificado e que deixa o pai e uma mãe que são santos, entre os maiores santos que já passaram pela terra. Abraão sai de seu país e de sua parentela aos 75 anos. Mas Maria se separa de um pai e de uma mãe, a quem ama ardentemente, e pelos quais é mais amada do que se pode dizer, em seus mais tenros anos, em uma idade na qual seriam tão necessários a presença e a assistência deles. Abraão sai de fato da casa de seu pai, mas leva consigo o que lhe é mais querido, sua mulher, Sara, e seu sobrinho Ló, além de todos os seus bens. Nossa incomparável menina, porém, absolutamente nada leva da casa de seus pais. Eles a acompanham até o templo, mas logo ela fica privada inteiramente da doçura de sua santa conversação e separada de toda a sua parentela. Dito isso, contudo, a saída de Abraão e a saída de Maria, filha de Abraão, para fora de seu país, concordam em uma coisa. Como a saída de Abraão da casa de seu pai fez com que ele fosse o pai dos crentes e até pai do Messias, a saída da filha de Abraão da casa de seus pais a preparou para ser a mãe de todos os filhos de Deus e mãe do próprio Deus. Está claro que Deus não dá apenas o cêntuplo, mas milhares de vezes o têntuplo de tudo o que se deixa por seu amor. Vejamos agora uma terceira saída infinitamente mais notável que as duas anteriores. A admirável saída do Filho de Deus, deixando seu Pai para vir a este mundo, com a qual a saída de nossa Divina Menina da casa paterna tem muito mais relações que com as outras duas, porque é conveniente haver perfeita semelhança entre o Filho e a Mãe. Vejamo-las. É o amor infinito que o Filho de Deus tem a seu Pai e aos homens, que o tira do seio paterno para fazer-o vir à terra, a fim de que seu Pai seja conhecido e amado e para realizar a salvação dos homens. Amor tão terno e tão ardente, que esse amabilíssimo Salvador disse um dia a Santa Matilde, que enquanto estava neste mundo, a lembrança deste amor imenso, que o fez sair do seio de seu Pai, para vir buscar os pecadores na terra, arrancava-lhe lágrimas dos olhos
todas as vezes que pensava nisso, mas eram lágrimas de amor e de ternura por nós. Assim também, o amor a seu Deus, de que está abrasado o coração sagrado de Maria, é que a tira do seio de seu pai e de sua mãe, e a faz ir ao templo de Jerusalém, sabendo que fará uma coisa muito agradável ao seu Pai Celestial, o qual lhe inspira esse sentimento, a fim de prepará-la para ser a cooperadora de seu Filho na grande obra da salvação dos pecadores. Como o Verbo eterno sai do seio agradável de seu Pai, que é o primeiro e mais santo de todos os templos, na qual tributa louvor e glória infinitos e eternos a seu Pai, para vir ao seio ao coração virginais de sua mãe, que é o outro santuário no qual tributa adorações e honras imensas à Santíssima Trindade. Nossa digníssima menina sai da casa de seu pai, que é um verdadeiro templo, no qual ela louvava, adorava e glorificava a Deus santissimamente, com São Joaquim e Santa Ana, além de 1 milhão de anjos que a acompanhavam, durante 3 anos e 9 meses em que ali viveu, para ir ao templo de Jerusalém, a fim de continuar ali seus louvores e adorações, em união com as santas virgens que aí moravam. Como o Filho de Deus sai do seio de seu Pai, que é para ele um lugar de glória e felicidade incompreensíveis, e vem à terra, onde só encontra dores e espantosos suplícios, aos quais, no entanto, se entrega de todo o coração para a salvação dos homens, nossa Virgem sai da casa de seus pais, que para ela é o local de alegria e delícias, e vem a Jerusalém, onde terá que sofrer dores e agonias inimagináveis, as quais suportará com todo agrado, para colaborar com seu Filho na redenção do universo. Embora o Pai Eterno nos dê seu Filho com uma bondade imensa e o entregue aos tormentos e à morte de cruz para nossa salvação, com uma incompreensível caridade, é certo, no entanto, que o amor infinito que tem por seu amado Filho seria para o Pai causa de uma dor infinita, se disso fosse capaz, quando ele sai de seu seio para vir mergulhar nos sofrimentos que o esperam aqui embaixo. Da mesma forma, ainda que São Joaquim e Santa Ana consintam de boa vontade em ser privados da dulcíssima presença de sua única e amadíssima filha, porque tinham feito o voto de dá-la a Deus, a quem amam mais que a si mesmos, não se pode duvidar, entretanto, que essa privação também é para eles tão sentida e dolorosíssima quanto amada e preciosa é para eles essa filha. Porque é seu tesouro, sua glória e suas delícias. É seu coração, sua alma e sua vida, seu amor e todo o seu consolo. Mas sabendo que Deus a chama a outra parte, entregam-na a ele com todo o seu coração. Onde estáis, pais e mãe, que vos opondes à sua divina vontade, quando chama vossos filhos ao estado eclesiástico ou à profissão religiosa? Ah, quão cruéis sois com vossos filhos, já que condenais vossas almas à morte eterna, querendo arrebatar de Deus a autoridade e o poder advindos de sua sabedoria, de dispor de suas criaturas como lhe agrade, pois elas são infinitamente mais dele que vossas, e não as tendes sem virem dele. Mas voltemos a nosso assunto. É verdade que o Filho de Deus podia salvar o mundo sem deixar o seio de seu Pai, e sem vir à terra como veio. Por que então, meu Salvador, saís desse seio adorável, repleto de glória e delícias para vós? Por que desejais vir a esta terra de pecado e de maldição, onde só encontrais dores e sofrimentos? É para dar-nos as maiores provas do amor infinito que tem a seu Pai e a nós. Igualmente, parece não ser necessário que a amada filha de Joaquim e Ana deixe a casa de seu pai e de sua mãe para morar no templo de Jerusalém, entre as virgens que lá estavam. Especialmente se considerarmos que na casa de São Joaquim e Santa Ana há mais virtude, mais piedade e santidade que na comunidade dessas virgens. A Santa Casa Paterna de Maria é um verdadeiro templo no qual Deus é adorado, louvado e glorificado dia e noite, mais santamente que no templo de Jerusalém. Porque São Joaquim e Santa Ana são as 2 pessoas mais santas que então existiam no mundo. Essa casa feliz é a morada dos anjos e até do Rei dos Anjos, um verdadeiro paraíso. Não há lugar algum na terra
em que nossa Santa Menina possa estar mais digna e santamente, e de modo mais agradável, considerando o enorme amor que seu pai e sua mãe lhe dedicam e o afeto ardentíssimo com que ela lhes corresponde. Mas, sabendo que fará uma coisa muito agradável a Deus ao deixá-la, o amor incomparável, a sua divina majestade que lhe abrasa o coração, a obriga a fazê-lo. Mas é necessário, ó divina menina, que o façais tão rapidamente? O que tanto vos impele a separar-vos de pais tão bons e que tanto vos amam? Que mal há em esperar alguns anos, até que estejas mais forte? Poderá uma menina de 3 anos dispensas ao cuidados e à condução de seu pai e de sua mãe? Sei muito bem que não acontece convosco o que se dá com as outras crianças, e que o Espírito Santo vos guia e protege de modo extraordinário. Sei também que fostes oferecida a Deus para servi-lo no templo, mas que serviço poderíeis prestar-lhe com uma fase tão frágil e necessitada? Dai o consolo a vossos pais e a vós mesma, de morar com eles um pouco mais de tempo. Mas não, Deus a chame e ela deseja servir-lhe fielmente e sem demora alguma. Vede ainda outra relação entre a saída do Filho de Deus do seio de seu pai e a saída de Maria Menina da casa dos seus. Como o Verbo encarnado saiu do seio de seu pai e privou-se desde o momento de sua encarnação até sua ressurreição de uma glória infinita e de todas as coisas deste mundo que eram suas por títulos infinitos, a fim de anunciar a nós, primeiramente com seu exemplo, o que depois nos ensinaria por essas palavras. Qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Também inspira aquela que escolheu por sua e nossa mãe a fazer o mesmo, isto é, a deixar seu pai, sua mãe, sua casa, seu país, todos os seus parentes, renunciando ao mundo antes de conhecê-lo e a todas as coisas do mundo, e ainda mais, a si mesma e a todas as suas inclinações, para ser nosso exemplo depois de Jesus, e especialmente para ser o modelo de um incontável número de santas filhas que a divina bondade escolheu e chamou para seguir essa grande princesa, que é a filha primogênita do grande monarca soberano do universo. Oh, quão felizes os que seguem essa amável menina e o fazem desde sua infância! Quão verdadeiro é o que o Espírito Santo tem dito! É bom para o homem carregar o jugo do Senhor na mocidade. É muito vantajoso deixar o mundo antes de tê-lo conhecido, antes de ter bebido seu veneno. Abaixo esse abuso e esse erro insuportável que muitos espíritos acalentam, dizendo que é bom para os que irão consagrar-se a Deus aproveitar o mundo antes de deixá-lo. Quantas almas se extraviaram seguindo esta perniciosa sentença? Quantas pessoas chamadas por Deus à profissão sacerdotal ou religiosa se perderam com suas demoras para seguir a inspiração divina e por terem ficado muito tempo no mundo? Neste mundo que, conforme o dizer de Santo Ambrósio, é o corpo do dragão infernal, e que, estando, portanto, cheio de veneno, envenena todos os seus aliados, especialmente os que, por sua pouca idade, são mais suscetíveis às suas impressões malignas e envenenadas. Felizes, então, os que logo o deixam e levam sua inocência batismal à casa de Deus. Felizes os pais e mães que imitam São Joaquim e Santa Ana no procedimento com seus filhos. Infelizes os que usurpam o poder e a autoridade de Deus, o único ao qual pertence definir a vocação de suas criaturas, ou seja, escolher a condição em que deseja que os sirvamos. Por isso o Santo Concílio de Trento pronuncia uma anátema contra os pais e mães ou outras pessoas que impedem seus filhos ou as viúvas de abraçar a profissão religiosa, ou o que seria pior, obrigam-nas a segui-la contra a sua vontade, sem serem chamadas por Deus. Eis aí uma das principais causas das infinitas desordens existentes no mundo e da perdição de um grande número de almas. Porque onde não há chamado de Deus, não há graça para aquele estado. Onde não há graça, não há virtude. E onde não há virtude, abunda todo tipo de vícios e desordens. Isso também destrói as famílias,
mesmo na esfera temporal. Porque acontece, por um muito justo juízo de Deus, que o plano dos pais e mães, em benefício de suas casas e contra a ordem chamada de Deus, transforme-se em sua ruína corporal e espiritual, temporal e eterna. Isso também é o que causa a perdição das comunidades mais santas, porque aqueles que nelas ingressam sem vocação normalmente são causas de escândalo e fontes de desordens. É por isso que os superiores e superioras não devem pensar que avaliam demais a vocação das pessoas que se apresentam para entrar nessas comunidades, devendo temer ao extremo deixarem-se levar nesses assuntos pelos interesses ou por vantagens humanas e temporais.